podcast do Betão Especial, primeiro Tribunal do Júri Brasil, evento da Graciele Queiroz. Eu estou aqui com o Alexandre Anselmo. Obrigado, Alexandre. Alexandre é primeiro sargento da Polícia Militar aqui do Rio. Ele é instrutor de novos policiais. E o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praça. Olha, então é você que bota os caras pra ir pra rua, amigo. Proteger a gente. Dois, né? Dois profissionais gabaritados que se encontram, né, qualificados para poder preparar, felizmente, os nossos policiais. Há quanto tempo tu tá nessa função? Há 12 anos. 12 anos preparando, colaborando com a formação desses novos policiais e transformando vidas pela educação, que é o mais importante que a gente procura. E você, estando hoje num evento do Tribunal do Júri, e a gente sabe que no júri, o policial, muitas vezes ele é testemunha, e muitas vezes ele é réu. Vocês conversam isso com o policial no centro de formação? O que ele pode passar, como ele deve se comportar, o que ele vai vivenciar na função dele de policial? Bastante. Quando a gente está ministrando aulas do módulo jurídico, em especial, né? Penal, matéria penal, processo penal, até avançando no constitucional e o administrativo, a gente procura colaborar ao máximo com a informação daquele policial, porque a gente tem a teoria de que o policial é produto do meio. Nossos policiais não são diferentes, eles são produtos do meio que vivem. Sim. E, em grande maioria, se originam das comunidades cariocas, que hoje, infelizmente, estão dominadas aí pelo, né, narcotráfico e milícias e agentes da marginalidade que nós conhecemos perfeitamente, né? Nós como profissionais de segurança pública. Enfim, a gente procura dar o máximo de informação para esse policial para que ele possa funcionar dentro de um eventual processo penal na qualidade de qualquer personagem que ele se veja envolvido. Porque o policial está ali como, inicialmente, a visão da sociedade como um agente repressor. No entanto, ele muitas das vezes vai se ver envolvido no processo penal na qualidade de testemunha, na qualidade de ofendido, vítima, e, infelizmente, muitas das vezes na qualidade jurídica, né, de personagem réu. Muitas das vezes sem ter a proporção de culpa exata daquilo que ele praticou, sendo acusado, né, pelo clamor público e pelos órgãos acusadores, né, em especial a mídia, transformando aquele policial ali que tem uma vida, regrada, totalmente libada, sem nenhuma passagem anterior por qualquer instituição policial ou de reamadurecimento, de reeducação ou qualquer tipo de recuperação, ainda quando na adolescência, ou seja, totalmente libada, aquele policial passa de um minuto ao outro a ser um criminoso. Né? A gente tem a máxima de que eu posso perguntar a ti, você tem a vida regrada, sua vida preguiça, não tem nada que a manche? Você vai me dizer sim. Né, Beto? Não vou falar não. Sim, tem a vida regrada. Mas você é capaz de furtar? Você não é capaz de furtar. Você é capaz de roubar, praticar um roubo? Você vai certamente me dizer, não, eu não sou capaz de roubar, de tirar, retirar e subtrair o patrimônio de ninguém em proveito próprio ou de outrem. Legal, mas se eu te perguntar, você é capaz de matar, por exemplo? Depende. Todo cidadão vai dizer, depende. Depende do botão que apertar. Exatamente. E a filha? Em especial, você chega em casa, vê um homem de meia idade em cima da sua filha, criança, desarmado.
você tem o estado psíquico, você está na sua perfeita condição psicossocial para dizer e afirmar que você vai dar voz de prisão àquele indivíduo ou não, ou você vai agir talvez enquadrado, né, no artigo do nosso Código Penal e trazer um privilégio para esse cara. Ou seja, ele vai agir sobre fortes ou e vai acabar se tornando aquele cara com a vida pregressa, se tornando de um minuto para o outro conhecida. E aí eu trago o policial para esse momento. Porque o policial, ele sai do seio da sociedade, que também é um sujeito cheio de emoções. Sim, que ele foi produto, ele é o produto todas aquelas experiências que ele passou durante a vida inteira, às vezes muito difícil. Foi educado, criado na mesma rua, nas mesmas escolas que aquele outro indivíduo fez a escolha dele e se tornou um marginal. Ele se tornou um homem de bem, fez o concurso público, se tornou um policial. Repito, com a vida totalmente regrada e uma vida pregressa ilibada. E aí ele está num momento talvez errado, na hora errada, no lugar errado, ou talvez certo, porque ele está ali servindo e protegendo a sociedade às 2 horas da manhã, no local erro, próximo ao acesso de uma comunidade, onde acontecem vários crimes e assaltos, barbaridades em volta, e ele está ali simplesmente parado, fazendo um policiamento ostensivo preventivo, quando ele é surpreendido por indivíduos que ele, na verdade, não tem ali naquela fração de segundo ideia se é um marginal ou não, mas são carros filmados, rebaixados, carros, né, de alta potência, escolhidos pela grande maioria para fugir, para utilizar como fuga, isso e aquilo, e acabam virando uma esquina, se deparando com aquele policial, onde ele se vê na necessidade de frações de segundo, toda aquela preparação que ele teve dentro da academia de polícia, dentro do centro de formação policial. A realidade é diferente, né? A aplicabilidade, somos seres humanos, então é em frações de segundos que você vai ter que decidir, julgar, aplicar e operar. E aí, muitas das vezes, a falsa percepção da realidade, que o policial, que é aquele ser humano que, eu repito, totalmente íntegro, com a vida pregressa ilibada, ele se vê obrigado, com aquela descarga de adrenalina, a atuar. E isso, muitas das vezes, pode ocorrer ali um erro de tipo, um erro, uma falsa percepção da realidade que vai fazer ele agir, e dificilmente você vai conseguir sustentar num júri a tese de uma vítima provocadora, por exemplo, sim, de que aquele agente vítima, aquela pessoa vítima, foi quem, infelizmente, deu causa à falsa percepção da realidade daquele policial, foi obrigado a agir em frações de segundo e causou aquela tragédia dele. Infelizmente, são 2 famílias detonadas. Quando você fala você comparou, né, um cidadão cometendo o mesmo crime, numa mesma situação de um policial. E como a sociedade, né, você diria, sim, daria 2 visões diferentes, um tratamento diferente. Você não acha que isso se deve, primeiro, existem maus policiais, como em qualquer instituição. Existem maus advogados, existem maus médicos, existem maus motoristas, exatamente maus policiais. Somado ao fato que a polícia, ela é um braço do Estado, e assim, teoricamente, né? Teoricamente. Como médico. O Estado, como médico também. Como bombeiro. Sim. Como professor. Sim. Mas só que o policial está armado nesse caso, sim, entendeu? E geralmente a ferramenta de trabalho dele é a arma. Quando acontece algum erro, é letal. É letal, exatamente. Você não acha que essa soma de existir, como existe também, maus professores, maus médicos, médico também pode cair nessas de vidas também, exatamente, vidas. Mas essa não é minha visão, não, tá? Eu tô falando isso porque você levantou essa questão. Sim. Mas o mal policial, mais somado ao Estado, ali representa o Estado, a força do Estado, ele está armado. Seria isso que provoca essa vitimização do policial?
Aí o bom policial, que é esse personagem que você falou, que está lá, que tem família, que é um cidadão que cumpre os seus deveres e que é regrado, de repente ele se vê numa situação que ele é obrigado a decidir em milésimos de segundos e é comparado a este mal policial. Sim, vamos fazer essa comparação focando aqui, na verdade, até no tema do nosso, né, evento que eu... Tribunal de Júri Brasil? Isso, muito grato de ter recebido o convite da doutora Graciele, ela está aqui com esses renomados profissionais, sendo convidado como policial para participar, né, colocar toda a minha colaboração aqui com o conhecimento jurídico que tenho. Do outro lado, ele se propondo a ouvir, né, um policial ao lado do policial com conhecimento jurídico, né, o suficiente para poder combater aquelas teses 100% acusatórias, né, e de demonizar, né, de trazer o policial como figura demoníaca. Essa não é a questão. Essa vitimização se dá muito, né, respondendo diretamente à tua pergunta, à tua colocação, ela se dá muito pelo caso de que o policial, por ser um braço do Estado e da segurança pública, e a ferramenta de trabalho dele ser uma arma de fogo, e que é uma ferramenta letal, ele, obviamente, qualquer ato pequenino, ou seja, um detalhe de erro, pode causar uma letalidade, ou seja, retirar de uma pessoa, de um cidadão qualquer, que ele tem de mais precioso, que é a vida. E aí a gente vai parar onde? Dentro do tribunal de júri de uma comarca qualquer, onde são julgados no nosso país os crimes dolosos contra a vida. E o policial não se exclui dessa parcela da sociedade que pode ficar dentro desse momento. Só uma pequena colocação aqui. Quando isso acontece, por que a gente vai julgar o policial direto? Porque o policial, na verdade, não tem o mesmo direito, e ele tem os mesmos direitos do que cidadão. Ou seja, ser julgado por um tribunal competente, onde terão 7 jurados que serão retirados da sociedade como par que irá julgar aquele policial. E todo policial tem direito à defesa, qualquer cidadão. Mas a minha impressão que é não só com o policial, a questão é, quando cai na imprensa, Sim, e os policiais, por serem um braço do Estado, podem cair mais, até porque a gente sabe que existem as próprias delegacias têm contato com repórteres, então, assim, para criar essa rede midiática de informação, nessa rede de informação, você não acha que o policial ele fica fragilizado nessa situação em comparação ao cidadão comum? Ou ele fica fragilizado, não. O problema de cair nessa facilidade da notícia, no erro, né? O erro, porque ele é um ser humano. Caiu na imprensa e é julgado por que caiu na imprensa, porque às vezes tem casos que não caíram na imprensa, que ele devido ao processo legal. Quando você fala de julgamento, você está falando do julgamento sem ser pela justiça. Tipo, de cancelamento social. Exatamente. Perda de destruir famílias, né? Às vezes tem que se mudar. Ter considerado com uma conduta social incompatível, porque não é realidade. Ele foi compelido a agir ali na fração de segundos. Obviamente, eu repito e ratifico até o que, inclusive, você disse há pouco, que existem maus policiais, obviamente, tal. Então, eu acho que todo caso tem que ser tratado de forma isolada, individualmente. A gente obedecendo, homenageando sempre o princípio, né, da individualização da pena, o princípio da individualização da responsabilidade penal, ou seja, né, o policial não ser ali condenado já anteriormente, antes de passar por um devido processo legal, por uma mídia, por uma questão social. Lisomia boa-fé. Lisomia boa-fé, parece que é o contrário. Exatamente. Era aí que eu ia entrar, Betão, agora. O que acontece com o policial? Infelizmente, na nossa sociedade, por ele ter que dar o exemplo, todo cidadão tem a garantia constitucional do princípio, né,
da presunção de inocência. E o policial, a gente costuma dizer que é um aspecto da presunção de culpa. Quem foi que praticou ali? Tal agente, ele era policial. Já parte da culpa. Infelizmente, a nossa sociedade como um todo, os juristas talvez, mas, né, os profissionais técnicos no direito, talvez tenham esse entendimento, mas a sociedade já monta um julgamento desse tipo. E o que acontece? Para preocupar mais ainda nós como profissionais de segurança pública, isso causa um medo no policial. Hoje, o medo que mais mata e vitimiza o policial no Rio de Janeiro hoje, que é o medo de agir. Ele tem mais um medo da caneta, um medo de agir, um medo do tribunal, do que de agir, errar e acabar sendo punido, penalizado, medo que mobiliza o policial. Exatamente. Aí sabe o que acontece? Ele acaba se vitimando. E não mais é vitimizado, ele é vitimado. Ele morre na mão do marginal. Muitas das vezes, hoje são estatísticas, nós temos números, morre muitas das vezes. Hoje, muito mais vezes, por medo de agir, ele teria a opção de se defender, ele tinha a possibilidade de até agir em legítima defesa, mas por um medo crônico. Tudo ali. Uma coisa de alucinação. Que você quer, ele demora a agir e acaba sendo vitimado por aquele marginal. E o policial, ele tem uma coisa que pesa ainda acima dos outros cidadãos, que é a responsabilidade penal, civil e administrativa. Então, todo cidadão, se ele cometer um crime, ele vai responder pela responsabilidade criminal dele. O policial, ele já é automaticamente afastado das ruas, afastado do serviço dele de atividade fim, ele vai ser colocado na atividade meio, ou seja, vai cumprir serviços administrativos internos, o que já é uma angústia e uma punição ao policial, que ele vai passar anos ali naquele devido processo legal, sendo punido administrativamente, sendo retirado direitos dele, são restrições de direito, que ele vai sofrer, vai perder o porte de arma, ou seja, uma série de restrições de direitos que ele vai sofrer, podendo chegar até o cume do quê? De ser expulso, como os cidadãos comuns falam, né? Nomenclatura. Mas a nossa nomenclatura técnica é ser excluído ou ser licenciado ex officio da corporação. Ou seja, ele vai ser excluído, expulso, o que vale para a sociedade. O teu vizinho, certo? O coleguinha da escola do teu filho, do filho do policial, que estuda na mesma escola dele, vai estar lá dizendo: seu pai foi expulso da polícia militar, seu pai é um bandido. E quando, na verdade, ele tinha uma vida pregressa, ilibada, e infelizmente se envolveu num crime de homicídio, onde ele passou de uma pessoa ilibada, uma pessoa íntegra, a melhor pessoa do mundo, em frações de segundos, porque um marginal entrou na rua, que ele estava baseado com a viatura, atentou contra a operação que ele estava, e ele foi obrigado a agir. Infelizmente ele agiu, baleou uma pessoa inocente, e ele é tão vítima quanto aquela pessoa que infelizmente foi vitimada, veio a falecer. Aquela família vai sofrer, mas a família desse policial está destruída como a daquela pessoa que foi vitimada. Não, tem até a questão dos problemas psíquicos dos policiais também, né? Sim, hoje nós temos um enorme número de policiais, infelizmente, afastados por questões psicológicas, questões que viram o companheiro, o socorreiro vira o companheiro morrer do seu lado. Uma semana depois você está trabalhando no mesmo local, no mesmo lugar, né? Na mesma condição, no mesmo horário, com um parceiro diferente. Sim. Infelizmente. Então, cara, policial hoje é um cidadão como outro qualquer. E focando mais uma vez aqui no tema, é muito importante para nós que tenhamos pessoas imbuídas, profissionais altamente gabaritados, né? Como a doutora Graciele, como o doutor Jean Severo, que aqui se encontra hoje, como o doutor Raimundo, e altos tribunos, né? Grandes nomes do nosso Tribunal do Júri, que se importam com essa questão, com o policial
personagem do mesmo lado da pessoa que está sendo acusada, e não mais como aquele órgão repressor, porque a maioria dos advogados, hoje, né, na maioria dos casos, a gente está acostumado a ver o policial depondo como testemunha de acusação, é um órgão repressor, ele está ali, foi ele que prendeu, foi ele que montou aquela operação, foi ele que... Não. Então, vejamos o policial como personagem vítima num processo no júri e como personagem também réu num processo do júri e que merece absolvição também, e muitas das vezes é clemência. Então, os nossos tribunos, grandes tribunos que aqui estão hoje, estudam esse caso, de defender também os nossos policiais. A gente também precisa disso. Só para finalizar, eu acho que eu estou passando nada. É isso que a gente tenta passar dentro da escola de formação, para preparar o máximo possível os nossos policiais para que eles tenham condições de agir, condições psicológicas, estejam preparados de forma legal, né, baseado nos aspectos legais para poder agir da melhor forma jurídica e da melhor forma operacional na rua, para que não venha a sentar no banco do tribunal de júri na posição de réu. A gente tenta isso, mas a gente não vai conseguir atingir a totalidade e o 100%. Nós somos humanos. Porque somos humanos. Policial também é humano. E é isso. Então eu sempre tive essa proposta, né, de colocar periodicamente profissionais do tribunal do júri, profissionais do Ministério Público, grandes juristas, juízes, para participar de cursos e de periódicos e de treinamentos, mesmo que curtos, dentro da sala de combate real, da sala de treinamento de tiro virtual que nós temos dentro da escola de formação, no sentido de entender a fração de segundos que o policial tem que agir na rua. Para muitas das vezes, quando ele voltar para o seu gabinete, quando voltar para o plenário do júri, ele poder entender e ter a empatia de se colocar na posição do policial para entender como que ele deveria agir. Ou se colocando na posição dele, ou se eu estivesse lá, eu teria feito... Levando um caroço dentro do caveirão, o que eu faria? Exatamente. Entende? E ratifico, corroborando com as suas ideias iniciais. Eu não estou aqui santificando o policial. Humanizando. Eu estou aqui humanizando a figura policial, né? E não, até da minha instituição. Até quando você, no começo, você falou... Eu achei interessante que você falou... Você colocou o tráfico e a milícia. E a gente sabe que a milícia, policiais civis, policiais militares, bombeiros, agora até outros atores, né? Fora do Estado. Eu falei, pô, esse cara, já pensei nisso, esse cara é diferente, essa visão. Mas poderia até ficou, né? Nem por lá, né? Sim. Mas, Alexandre, obrigado, meu irmão, claro, por participar do podcast do Betão. Especial, onde que é essa câmera aqui? Obrigado, querido. O prazer foi meu e é meu de ter recebido esse convite, estar aqui junto com grandes profissionais. Obrigado. E a gente se vê no próximo podcast do Betão especial Tribunal do Júri Brasil.